A IP ela vem desde 88, né? Então a gente foi aí a primeira gestora aí independente de bancos a ser fundada no Brasil. E desde o início focado em ações, o que sempre foi uma coisa, na década de 80, estranho, né? Você ser uma gestora focada em ações no longo prazo. Mas, basicamente, a IP sempre acreditou que investir em ações era uma excelente forma de você construir patrimônio ao longo do tempo, tá? Que ações eram um excelente veículo com liquidez para você conseguir fazer isso. Apesar de a gente ser fundado em 88, só em 93 que a CVM regulamentou o gestor independente de recursos. A gente não existia essa figura, então a gente tinha carteiras administradas, tinha procuração de cliente para fazer várias carteiras administradas e em 93 a gente conseguiu reunir tudo isso num fundo que é hoje o fundo mais antigo da IP, que é a IP Participações. Logo depois ali da fundação da IP veio o Plano Real, eu brinco que o país ficou um pouquinho mais normal e o mercado se desenvolveu mais ali e, enfim, hoje surgiram todas as assets que surgiram. Desde o início da IP, a gente sempre olhou para fora do Brasil. Na verdade, a IP foi fundada baseado no que a gente estudava do mercado lá fora, né? Já existia esse tal de gestor de recursos independente nos Estados Unidos e a gente era um estudioso do mercado estrangeiro e a gente começou a trazer esse conceito aqui para o Brasil e também a gente estudava, olhava para empresas fora do Brasil porque elas também pareciam quase que a bola de cristal do Brasil. Assim, né? O que vai acontecer aqui? Vamos ver o que já aconteceu nos países que estão à frente da gente, que vai dar uma ideia do que vai acontecer no Brasil. Então, a gente olha para investimento no exterior desde o início da IP, então, sei lá, em 95, a gente levou o José Galó, que era então presidente das lojas Renner, para conhecer lojas de departamento lá fora. A gente ajudou a Saraiva a criar o primeiro e-commerce deles, baseado justamente no que a gente estudava de empresas fora. Então, a gente foi ganhando familiaridade desde a década de 90 ali com o mercado lá fora. E em 2001, a gente também, na época super pioneiro, criou o nosso primeiro fundo offshore. Na época ele era um fundo offshore, que era a única forma que você tinha de investir no exterior e era meio que dinheiro de família e amigos. Mas ele acabou sendo um grande laboratório para tudo que veio depois na IP. Né? Então, em Carolina, 2008... pelo que você falou ali, vocês já olhavam para o que acontecia lá fora, olhavam para as empresas lá fora, mas só como... curioso. Só como curioso, tentando prever o futuro, né? Ainda até então, investir lá fora começou em 2001. Isso, na verdade, tinham dois motivos. Assim, um era de curioso, tentar prever o que vai acontecer com o Brasil, e dois, assim, nessa época de 90, não existiam muitas leis de acionista minoritários, né? E o acionista minoritário era quase que visto como um inimigo ali da empresa. E uma das formas da gente se aproximar da gestão, a gente já, na IP, já desde o início, a gente não investe em empresas estatais, a gente não investe em empresas de commodity. Então, nessa época, sobravam muitas empresas familiares. E as pessoas não achavam graça nessa história do acionista minoritário estar próximo do controlador, não entendiam se isso fazia sentido. Então, tinha também um pouco da gente olhar para fora, que era a gente trazer novidade para esses gestores. Então, quando a gente ajuda a Saraiva a criar o primeiro e-commerce, é um pouco isso. Pô, Saraiva, deixa assim, veja bem que não é tão ruim estar próximo da gente, a gente está aqui te azucrinando, é para o bem da sua empresa, é para te ajudar a liberar valor nessa empresa. Então, quando a gente pega o Galó e leva o Galó para conhecer a JCPenney lá fora, Galó, olha só, deixa eu te ajudar aqui, olha como é que isso funciona nos Estados Unidos. Então, era também uma forma da gente se aproximar dos gestores aqui de uma forma amigável e ajudá-los em coisas que a gente já tinha estudado e conhecia a liberar valor dessas empresas, né? Que normalmente eram as empresas familiares, menos líquidas, ainda escondidas ali do mercado, e que, de certa forma, também esse conhecimento fora nos ajudava a aproximar desses caras e eles olharem para a gente como um amigo e não como um inimigo ali, como acionista minoritário. O cara para levantar dinheiro fácil, entendeu? Antigamente, o acionista minoritário vou levantar capital de uma galera com dinheiro fácil, mas eu quero distância desses caras. Então, era um pouco de cada, tá? E nisso, aí, então, vocês já eram um acionista relevante que estava dentro do conselho da empresa, por isso que vocês tinham essa proximidade e davam aí esses pitacos aí dentro da empresa, ou não necessariamente? Não necessariamente. Algumas empresas, sim, a gente fazia parte do conselho, mas várias outras não, tá? Era simplesmente a gente se aproximava da gestão, dos gestores, conversava, porque boa parte do nosso trabalho é conversar com as pessoas da empresa também, né? Conhecer a cultura, conhecer o modelo de negócio, entender qual é a motivação do cara que está sentado ali. Só que nessa época, por que eu vou receber IP aqui, né? Esse cara vai me encher o saco aqui, o que ele quer saber do meu negócio?
Então, era meio que com jeitinho a gente ia se aproximando. E uma das formas de se aproximar era trazendo novidade para esses caras, eles verem que a gente agregava valor também para eles, e não só encher o saco, vamos dizer assim. De certa forma, era um jeito de ganhar confiança e conseguir obter mais informações. É isso? Eu acho que nem diria mais informações, tá? Eu acho que era mais um jeito de realmente liberar valor dessas empresas, assim, porque tinham muitas. A gente, o que a gente buscava? Assim? E o ativista colaborativo, tá? Não é o ativista do pé na porta, de falar, olha, isso aqui está errado, vou convocar aqui uma galera e vou votar contra. Era muito mais de caramba, a gente olhava, a gente estudava negócio lá fora, e falava, olha o que a JCPenney se tornou, olha o que essas lojas de departamentos lá fora se tornou. Cara, lojas Renner é uma joia aqui. Sei lá que a gente consegue, a gente é investidor dessa empresa, a gente tem todo o interesse que essa empresa se desenvolva. Será que a gente consegue ajudar esses caras a enxergar outras coisas além do que eles estão enxergando, dado que a gente já estuda tanto mercado fora? Então, era mais nesse espírito do que no espírito de tentar obter qualquer tipo de informação diferente. Porque, no final das contas, a gente estava muito mais interessado na cultura da empresa, no modelo de negócio, em como esses caras poderiam liberar valor dentro do business deles. Então, era mais sobre isso que a gente queria estar próximo. Assim. E aí, como eu falei, em 2001 a gente saiu só do campo de curioso para o campo de investidor, e a legislação brasileira só permitiu que os fundos locais investissem mais fora a partir de 2008. Não sei se vão se lembrar, mas a CVM permitiu que o fundo de ações tivesse 10% no exterior. A gente falou, pô, queremos. A gente já conhece, tem muito negócio bom lá fora, então vamos colocar nos fundos. E a maior mudança para os fundos foi em 2012, que foi quando foram listadas aqui alguma coisa como 70, 80 BDRs. Aí, na época, a gente já tinha 11 anos estudando essas empresas lá fora, e várias dessas empresas, na época que foram listadas, essas BDRs, a gente já conhecia há muito tempo. Então, a gente olhou para aquilo também e falou, vamos... Ao longo da minha apresentação vai ficar mais claro por que investir no exterior, tá? Mas, assim, a gente começou a investir cada vez mais no exterior à medida que a legislação foi flexibilizando até se tornar os fundos que são hoje completamente mistos, né? Na IP a gente tem um dos históricos aí mais longos aí, rentáveis aí da indústria brasileira de fundos. Acho que poucos fundos existem desde a época que a IP existia. E basicamente quem investiu R$100 mil no início do Plano Real, o IP Participações é pré-Plano Real, tá? Então só para a gente falar numa moeda só para não confundir aqui, é pós-Plano Real. Quem investiu 100 mil ali no início do Plano Real hoje teria quase 25 milhões, 24 milhões e tanto na IP. Isso significou, nesse período, 4 vezes o CDI, do CDI de verdade, né? E 7 vezes o retorno do Ibovespa. Então, a gente conseguiu realmente um retorno muito bom ao longo desse tempo. O IP Velho Red, que é o nosso outro fundo maior, né, da IP, né, os dois principais fundos da IP, é um fundo que começou em 2006. Ele é um fundo mais com características ali de multimercado, e que desde o início também rendeu mais de 2,5 vezes o CDI ali, quase 2,5 vezes o CDI, desde 2006. Tá? A trajetória da IP obviamente, muitos erros e acertos. Assim, acho que foi uma jornada longa em que a gente foi aprendendo algumas lições. Eu acho que uma lição muito importante que a gente aprendeu é a lição de preservação de capital. Então, acho que todo mundo, quando investe em ações, sempre pensa assim, quanto é que eu tenho para ganhar? Quanto é que eu tenho para ganhar? E pouca gente olha quanto é que eu tenho para perder. E as pessoas não esquecem ali, né, que quando você cai 50%, para voltar para o mesmo lugar, você tem que subir 100%. Então, você tem que tomar muito cuidado para não errar, né? Muito cuidado para gerar sempre retornos positivos. E a gente só, desde o Plano Real, a gente só teve 3 anos de retorno negativo, contra 12 anos, estamos indo para o 12º ano de retorno negativo do Ibovespa desde então. Desde 2009, a IP não teve nenhum ano negativo e o Ibovespa está indo para o seu 5º ano negativo desde 2009. E às vezes o cliente ele olha essa barra pequenininha, né, e fala assim, poxa, mas só isso que vocês renderam? Só que só de você empurrar a bola para cima, você não empurrar essa bola para baixo, é muita diferença ao longo do tempo, né? E tem uma outra característica também dos fundos da IP, desde que a gente começou a investir mais no exterior, que a gente tem os melhores retornos com as menores volatilidades. Então, esses aqui são os fundos de ações livres da Ambima, lastreados em reais desde 2012. Tá? O IP Participações é o 3º maior retorno dessa lista aqui, e com uma volatilidade claramente muito deslocada para a esquerda. Então, as características de como a gente investe faz com que a gente consiga ter um retorno muito bom, apesar de ser um fundo que incorre muito menos volatilidade.
E não só isso, como o máximo drawdown que os nossos fundos costumam ter também tendem a ser menores do que os drawdowns da indústria, tá? Então, esses foram drawdowns que aconteceram agora no Covid, os máximos drawdowns. Pré-Covid, o IP participação estava ali em torno de 7, o IP velho hedge em torno de uns 4, isso com a indústria em torno de 25, 30. E por que eu acho que esse dado é importante? Porque o cliente, toda vez que ele investe em ações, vocês devem perceber isso, ele fala que ele aguenta a volatilidade, que ele está no jogo, que ele sabe como é que funciona, que ele está preparado para isso, mas é difícil você ver seu patrimônio cair 50% e não fazer nada, né? E normalmente ele não aguenta no momento de maior dor, né? Quando ele está mais sangrando, ele fala, chega, esse papo de longo prazo você vai provar com outra pessoa, eu não vou pagar para ver o que vai acontecer com o meu patrimônio. E, normalmente ele resgata no momento de maior dor. Então, acho que o fato do fundo da IP cair menos, né, e também oscilar menos, ajuda muito essa resiliência do cliente de longo prazo, né? Dele aguentar o tranco, segurar, trincar mais o tranco, até porque está olhando em volta, pô, mas está todo mundo perdendo 50%. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Topo continuar no jogo. Tem uma passagem do Warren Buffett que eu gosto muito, que eu acho que casa um pouco com o que você falou ali no início, que uma vez perguntaram assim para ele, Warren, você tem uma filosofia de investimento tão simples, né? Você quer investir em boas empresas, bem geridas e pagar um preço adequado por isso. Isso é tão simples, por que as pessoas não fazem igual? E ele responde, porque ninguém quer ficar rico devagar. E eu acho que aqui entra a psicologia de boa parte das pessoas que investem em ações. Elas olham para aquilo e falam, olha, eu posso dar atacada na minha vida aqui. Se eu der sorte, eu dei atacada na minha vida. Só que para isso você tem que estar do lado, se você encarar desse jeito, você tem que estar do lado certo da roleta, né? Se você não estiver do lado certo da roleta, você vai ficar pobre muito rápido. Então a gente gosta muito mais na filosofia da IP de ficar rico devagar, né? Juros compostos, né? Acredite nos juros sobre juros. Então, o IP Participações que eu mostrei tem um retorno anualizado. Bem isso, né? A pessoa aceita, né, o longo prazo, quer um bom retorno no longo prazo, mas desde que tenha um bom retorno no curto prazo também. Não basta ser só no longo prazo. Essa sedução de ver um evento tipo Magazine Luiza, essa sedução de ver algumas empresas que dobram muito rapidamente, isso é muito sedutor, né? As pessoas falam, cara, eu vou para a Bolsa porque eu vou ficar rico rápido e vou me aposentar com 35 anos. E tem várias histórias bonitas no Instagram, no YouTube, né? Isso encanta as pessoas. Encanta. É igual um cassino, né? Você pode acertar 22 do lado preto da roleta. Você vai se dar bem, entendeu? Vai sair do cassino gigante, né? Pô, aí, ó, ganhei. Mas, assim como no cassino, a banca leva, né? Então, assim, se você encarar o mercado que nem um cassino, a banca leva. Você provavelmente não vai se dar bem. E quando você acredita mais na história dos juros compostos, né? Eu mostrei para vocês aqui 2 fundos da IP, né? O IP Participações, que tem um retorno anualizado de 23%, e o IP Velho Hedge, que tem um retorno anualizado de 15%. Tá? Ficando com 15%, né? Vamos para a banda de baixo. Com 15% ao ano, você dobra o seu patrimônio a cada 5 anos. Tá? Então, no ano 5 você dobrou, no ano 10 você multiplicou por 4 o seu investimento inicial, no ano 15 por 8, 16, 32. Em 30 anos você multiplica o seu patrimônio por 64 vezes. Se eu colocar mais 5 anos nessa conta, a gente está multiplicando o patrimônio por 128 vezes. É muita coisa. E é muito poderosa essa matemática. Só que para ela funcionar, ela não pode ser interrompida. E aí que eu acho que entra muito o trabalho de vocês de ajudar o cliente a não ser ganancioso demais. Porque se ele estiver lá no ano 10, que ele já multiplicou o patrimônio dele por 4, e ele se depara com a crise do Covid, fala, não aguento, vou resgatar tudo, ele zerou esse contador, tá? Começa tudo de novo, ele volta para o ano 0, vamos tentar de novo. Então, é muito importante que o cliente ele respeite o estômago dele, quanto você aguenta de risco, que ele tem um plano quando ele entrar em ações, e que ele surfe esse negócio do início ao fim. Assim, a mágica do juros compostos é nunca interrompa ele desnecessariamente. Só interrompa se for um motivo de força maior. Eu comecei a apresentação do fim, né, mostrando o resultado. Agora eu vou contar para vocês o que a gente faz para chegar nesses resultados que eu mostrei. Então, basicamente, a filosofia da IP ela é calcada em 3 pilares. Tá? A gente é completamente obcecado por qualidade. Isso faz com que a gente invista sem fronteiras e a forma como a gente lida com risco é diferente. Então, sobre o primeiro ponto, obsessão por qualidade. Quando a gente abre a tela do Bloomberg ou do Home Broker, a gente vê uma enorme variação de preço. Né? Um dia uma ação vale R$10, no outro dia ela vale 7, vale 8, vale 10, vale 11. E olhando para essa variação diária de preço, que um dos papas do Value Investing, chamado Benjamin Graham, no final da década de 40, ele é o autor do famoso livro Intelligent Investor, falou o seguinte,
Será que, de fato, a minha empresa está oscilando todos os dias, assim como o preço que eu estou vendo na tela? Faz algum sentido o meu negócio hoje vale R$10, amanhã vale 9, depois de amanhã vale 10, depois vale 11, vale 9? E ele, pela primeira vez, propõe essa separação entre o preço e o valor. Né? O preço é o que a gente está vendo na tela, né? Vamos dizer assim, a média da opinião do mercado, e o valor é o que realmente está acontecendo ali no negócio. Né? É a soma dos lucros futuros ali que você vai receber ao estar investido nessas empresas. Se você é um estudioso dessa empresa, né, se você conhece o valor do ativo que você está investindo, você nada mais faz do que usa essa volatilidade a seu favor. Você compra e vende todas as vezes que você tem uma distorção do que você chegou à conclusão, que era o valor e do preço que a gente está vendo na tela. E a gente sabe ao longo do tempo que o preço tem que convergir para o valor. Né? Essa é a lógica ali do investimento. Alguns anos depois, o Philip Fisher, e aí esses dois caras juntos aí compõem qual que é a filosofia do Warren Buffett hoje, falou o seguinte: se o que vale no final das contas é o valor dos negócios, né? Se o que eu levo para casa é o valor, faz muito mais sentido me concentrar apenas nas empresas que o valor cresce mais rápido. Então, ao invés de eu comprar simplesmente porque está barato, eu prefiro comprar quando está barato uma empresa que cresce rápido, que o valor cresce mais rápido. E essas costumam ser as boas empresas. Então, as boas empresas são as que compõem o seu valor mais rapidamente ao longo do tempo. E é nesse grupo que a gente gosta de se focar na IP, grupo de empresas que cresce o seu valor mais rapidamente. E que grupo é esse? Né? O que é uma empresa realmente boa? Essa é uma discussão que cada gestor vai te dar um ponto de vista. Tá? Eu vou dar o ponto de vista do que nós na IP buscamos. A primeira característica de uma empresa realmente boa para a gente, ela tem um motor próprio de crescimento. Ela tem uma razão própria para crescer. Ela depende pouco do cenário macroeconômico, ela depende pouco do ambiente externo. Ela cresce porque ela está transformando uma indústria, ela cresce porque ela está inventando uma indústria. Então, um exemplo fácil disso é a Netflix. Netflix provavelmente vai continuar crescendo muito porque ela tem um produto melhor, mais barato, e ela está revolucionando a forma como a gente assiste TV. O motor próprio dela está definindo. Ela não depende de quem é o presidente, ela não depende da economia dos Estados Unidos, da economia do mundo, ela provavelmente vai continuar crescendo porque ela tem uma razão própria para crescer. Esse tipo de negócio a gente gosta. Uma empresa boa, em geral, ela é lucrativa e ela retorna bastante capital para os seus acionistas. Só que ainda para continuar no exemplo da Netflix, uma empresa, quando ela é realmente boa, ela atrai concorrência, né? Porque fala, pô, pá, tem um negócio muito bom aqui, vou fazer igual. Aí surge a Disney Plus, surge o HBO Max, surge o Amazon Prime, o Amazon Videos, enfim, todos esses outros streamings que a gente conhece. Então, é muito importante que essa empresa que você está olhando, ela tenha um escudo, ela tenha uma força competitiva muito clara. E uma força competitiva também que seja constante ao longo do tempo, porque se ela for estática, a concorrência imposta. Né? Em algum momento, a concorrência vai chegar. Uma empresa, quando ela é boa, ela costuma sofrer pouco nas crises. É muito comum, depois de uma crise, eu acho que muitos de nós vivemos isso no Covid, lojas fecham, negócios quebram, e o mais forte fica mais forte. Porque antes ele tinha 3 concorrentes no bairro, esses 2 quebraram, ele ficou sozinho. Então, é muito comum empresas boas saírem mais fortes de crise. E, em geral, empresas que dependem um pouco do governo, a gente, desde o início da IP, a gente não gosta de negócios que dependam da agenda do governo. A gente já viu todos os tipos de governo no Brasil e como pode ser muito danoso você depender da agenda do governo para crescer. E, por fim, quem são as pessoas que tocam essas empresas? Não adianta você ter tudo isso se essas pessoas não forem honestas, não forem éticas, não forem bons alocadores de capital, porque essas empresas geram muito capital que precisam ser realocados, mas essas empresas também precisam ser inovadoras. Assim, o mundo está o tempo inteiro passando por transformações e você tem que ter tempo de pensar em inovação. E você só consegue ter tempo para pensar em inovação quando você é muito bom. Uma empresa medíocre, ela está usando toda a energia dela para sobreviver o próximo trimestre. O Google, por exemplo, reserva 20% do tempo dos funcionários deles, uma vez por semana, para o ócio criativo. Inventem um futuro. Faça o que você quiser. Hoje é dia de vocês pensarem fora da caixa. O Google consegue fazer isso porque é nada de braçada, né? Então, ele tem tempo para pensar em que mais que eu vou inventar. Outras empresas estão matando um leão para como é que eu vou fazer para sobreviver o próximo trimestre. Essa nossa vontade, essa nossa obsessão por ser focado só nesse tipo de negócios é o que faz com que a gente não invista só no Brasil. Então, quando a gente olha para o Brasil, tem pouco mais de 300 empresas listadas com alguma liquidez. Quando você olha para fora, a gente já identificou, já existem mais de 4 mil negócios com alguma liquidez. Quando você faz um filtro de qualidade de empresas com essas características que eu mencionei agora, a gente na IP encontra 40 nomes que são realmente bons. E quando você olha para fora, a gente já tem uma lista de pelo menos 120 nomes. Então, só por aqui, por uma análise primeiro muito simplista,
você quadruplica as suas opções de investimento, você sai de 40 para 160 nomes, pelo menos, de universo investível. Então, é mais fácil você montar uma carteira com 160 nomes à disposição do que 40 nomes para 700 gestores. E tem uma outra coisa, que em geral as pessoas esperam que você vai ser recompensado por investir num país em desenvolvimento. Eu estou investindo num país emergente, logo um país emergente entrega mais retorno. Isso não é verdade para o Brasil. Tá? Então, se você plotar um gráfico desde o plano real do S&P contra o Ibovespa, dá vergonha de ver, porque o S&P vou chutar aqui umas 2,5 vezes o Ibovespa desde o início do plano real. Mas a gente olhou uma história mais recente, tá? A gente olhou os últimos 10 anos. E a gente pegou as 50 maiores empresas do S&P e as 50 maiores empresas do Ibovespa. Nesse período, somente 50% das brasileiras renderam mais do que o CDI, enquanto que 80% das empresas americanas renderam mais do que o CDI. E aqui eu estou fazendo hedge cambial, tá? Eu não estou levando em consideração o ganho que o dólar teve nesse período. O nosso objetivo na IP Investindo em Ações, como eu falei no início, é construir patrimônio em ações. A gente quer ganhar dinheiro investindo em ações. A gente não quer abater o Ibovespa, necessariamente. Isso vai ser uma consequência da nossa forma de investir. Mas se o Ibovespa cair 10 ou cair 5, eu estou mais distante de construir patrimônio. Até então, eu destruir patrimônio, eu tenho que correr mais atrás para recuperar esses 5 que eu caí, para eu te entregar a poupança. Então, se o nosso objetivo é esse, não faz sentido a gente se limitar às empresas brasileiras. Não faz sentido eu me preocupar se eu estou over ou under Ibovespa. Eu quero ganhar dinheiro com ações. Se possível, ano após ano, retornos positivos. Então, me ajuda muito ter todas essas ferramentas na tela para poder ganhar dinheiro com ações. E tem uma outra coisa muito legal de quando você investe fora, é que você tem acesso a tendências seculares que você não participa aqui do Brasil. Né? Assim, a gente tem muita coisa no mundo acontecendo. A gente está mudando a forma como a gente faz anúncio, a gente está mudando a forma como a gente assiste TV, como a gente faz compras, como a gente se relaciona, as vacinas. Enfim, tem um monte de coisa que está acontecendo no mundo que a gente não consegue participar aqui do Brasil, porque não existem empresas listadas em todos esses segmentos, ou quando tem, representam muito pouco do que está acontecendo no mundo. Então, só quando você realmente acessa os negócios fora, você tem acesso a essas empresas que normalmente são grandes compounders, grandes geradores de capital, e que continuam e que crescem durante muitos anos de taxas de 2 dígitos. Por fim, eu queria falar como é que a gente lida com risco. Tá? A gente começa lidando com risco na IP, alinhando com o nosso próprio estômago. A gente tem uma regra que a gente precisa ter 50% do nosso patrimônio líquido investido nos fundos da IP. E se um de nós sairmos da IP, a gente leva 2 anos e meio para resgatar todo o nosso patrimônio, enquanto que um cliente resgata em 30 dias. Primeiro, sobre 2 anos e meio. A gente tem um negócio, né, negócio de gestão de recursos, que pode ser por muita gente encarado como uma opção de graça. Se ganhar dinheiro, eu boto o dinheiro no bolso, se perder dinheiro, eu boto minha pastinha debaixo do braço e me mando. Então, a gente quer coibir na IP qualquer tipo de incentivo de um retorno de curto prazo em detrimento do longo prazo. Então, se alguém quiser colocar uma empresa extremamente arriscada, porque vai fazer uma aposta que vai virar nova Magazine Luiza, e essa for uma aposta binária, ou vira nova Magazine Luiza ou quebra, e der errado, você está com o seu dinheiro amarrado ali. Você vai morrer junto com o investimento que você fez. Então, e os 50%, a IP pede que a gente tenha 50%, a gente tem em média entre 70% e 90% na IP. Eu, pessoalmente, tenho 93% do meu patrimônio na IP. Então, assim, eu brinco, não tem plano B, só tem plano A. Assim, a IP é a história da minha vida, é a história da nossa vida, de todos nós. E eu volto ao que eu falei lá no início, do instinto de preservação de capital. Tão importante quanto ganhar é não perder. Né? E a gente já viu esse jogo repetido inúmeras vezes na IP, que vários acertos te levam ao sucesso. Tem um sócio que faz uma analogia que eu gosto: investir em ações é como se você fizesse um jogo de tênis, que você tem que evitar os erros não forçados. Se você ficar jogando a bola de volta para campo, devolvendo, você provavelmente vai ser um excelente jogador. Né? Não faz besteira, evita besteira. Isso vai já te levar longe. Existe um senso comum que para você ter mais retorno, você tem que incorrer em mais risco. Né? E o nosso objetivo da IP é bagunçar essa equação. Então, a gente quer ter mais retorno com menos risco. E como é que a gente faz isso? Primeiro, vamos classificar aqui risco. Né? Acho que volatilidade é um negócio inerente aos ativos. Né? Se você vai investir em ações, a primeira coisa que você tem que saber é vai oscilar. O que a gente considera risco é a gente perder o nosso patrimônio. Então, você investir numa empresa, essa empresa quebrar. Você investir numa empresa, o controlador é desonesto, passou a perna em você. Você investir numa empresa e ela não alocou bem o capital que ela gerou. Isso são capitais que você não vai retornar, né? O que as pessoas usam comumente chamado de perda permanente de capital.
Quando você foca nos melhores negócios, com as melhores pessoas, você já diminui muito esse risco de destruir patrimônio ao longo do tempo. Em geral, essas empresas alocam melhor o capital, tem pessoas mais competentes à frente delas, são modelos de negócio superior. Você diminui muito esse risco de perda permanente de capital. Só que, assim, eu estou a apresentação inteira aqui falando, qualidade, qualidade, qualidade. E aí você foi, pô, será que dá para ganhar dinheiro, né, com qualidade? Dá para ter retorno? E sim, eu acho que por 2 motivos, tá? Um deles é, como eu mostrei, assim, várias dessas empresas que a gente gosta e investe, elas estão passando por tendências seculares, assim, são negócios de crescimento de 2 dígitos, e que normalmente são 2 dígitos por muitos anos. E não só isso, como normalmente uma boa pessoa, né, um bom gestor, ele surpreende a gente para cima. Eu acho que nem o maior otimista teria imaginado que a Amazon teria saído da loja de livros para o e-commerce que se tornou. E mesmo quem tivesse imaginado isso, não teria imaginado a segunda pernada da Amazon, que foi criar o AWS. A Amazon basicamente inventou o serviço de nuvem, que hoje representa 50% do negócio na Amazon. Então, assim, não é planilhável essas empresas. Esses gestores não são planilháveis. Eles são tão fora da curva, eles são tão geniais, que você, quando você acha que a empresa já atingiu todo o valor dela, o cara vai e cria o AWS, ou cria uma outra coisa que você não estava esperando. Então, você consegue ganhar muito dinheiro investindo nessas empresas. Mas não só isso, mas essas empresas elas também passam por ceticismo, por ondas de ceticismos. E é nesse momento que entra o stock picking. Então, se você está com o seu dever de casa pronto e entra um ceticismo em alguma empresa, e aí eu posso dar vários exemplos, um exemplo fácil também é a Apple, né? Quantas vezes as pessoas já previram o final da Apple? Né? A Apple vai morrer porque o Samsung é melhor, a Apple vai morrer porque agora tem o trade war do Trump com a China, o chinês parou de comprar iPhone, o mercado de iPhone está maduro. Enfim, tem N vezes na história em que a Apple caiu muito porque achavam que o negócio ia morrer, porque agora já foi. E quando, final de 2018, é o último que eu me lembro da Apple. Assim, a gente chegou a comprar a Apple abaixo de 10 vezes o fluxo de caixa. Aí você fala, cara, um negócio dessa natureza, nesse preço, assim, caramba, dá para ganhar muito dinheiro. E foi o que aconteceu. Então, assim, quando você compra um negócio muito bom, barato, você aumenta muito as suas chances de ganhar dinheiro. Eu foquei essa apresentação, mostrei mais dados do IP Participações, mas a filosofia da IP é um só, né? Da IP é uma só, isso tudo que eu falei vale para todos os fundos. E agora eu vou falar rapidamente sobre cada um dos fundos e aí eu abro aí para vocês tirarem as dúvidas. O IP Participações IPG é a versão que está na plataforma da XP, que é a versão do fundo mais antigo para o público em geral. As carteiras são iguais, a diferença é o benchmark. E o IP Participações é um long only, que investe tanto no Brasil quanto no exterior. O objetivo é gerar altos retornos absolutos em reais. Então, a gente normalmente faz o hedge cambial de volta quando a gente está investindo fora. E é o único fundo da IP que está disponível para o público em geral. O IP Velho Hedge, como eu falei, é a nossa alternativa ao multimercado, só que o nosso Neymar, que eu brinco, são as ações. Né? Enquanto o Neymar dos multimercados tradicionais é juros e câmbio, o nosso Neymar são as ações. E o que a gente faz é usar muitos instrumentos de proteção para segurar essa volatilidade, esse solavanco do drawdowns do fundo. O objetivo dele é gerar um retorno muito acima ali do CDI numa janela de 2, 3 anos. Como eu mostrei, um fundo ali de 200% de retorno do CDI, mais de 200% de retorno do CDI. O IP Atlas é um fundo que a gente lançou em março do ano passado. Esse é o fundo mais concentrado da IP e com o objetivo de gerar retornos em dólares, tá? Então, o Atlas, eles são só empresas no exterior. Ele é um fundo ali que vai ter entre 10 e 15 empresas e com exposição cambial. Então, no IP Atlas, a gente não neutraliza a exposição cambial, é para aquela parcela que o cliente quer dolarizar, tá? Eu quero os melhores nomes que a IP encontra lá fora, mais o dólar. Então, esse é o IP Atlas. E o IP Previdência, que é o mais novinho, que ele foi lançado em junho do ano passado, que ele persegue o máximo que ele pode o IP Participações, só que a Previdência tem mais limitações, então ele não consegue ir tanto para o exterior quanto o IP Participações vai. Tá? Então, hoje, o IP Previdência ele investe menos no exterior do que o IP Participações, mas o máximo que a gente consegue replicar do IP Participações nesse fundo, a gente replica. E aqui são algumas empresas que fazem parte hoje do nosso portfólio, se vocês tiverem alguma dúvida. Bom, no fundo, né, no IP Participações IPG,
Então, ele pode investir tanto em ações Brasil quanto ações internacionais, basicamente Bolsa Americana, né? Imagino. 90% a gente investe em empresas listadas, são empresas globais, né? Netflix, Google, como eu mostrei na tela, são empresas globais, mas listadas nos Estados Unidos. É onde a gente encontra mais. E vocês investem lá diretamente na Bolsa lá fora ou via BDR? Imagino que, bom, de qualquer forma, você tem a limitação de 20%, né? Por ser aberto ao público em geral, né? Para investir lá fora. Direto, sim. Então, por isso que a gente faz ambos. A gente faz 20% lá fora, o IPG tem BDR no nome dele, né? Então, a gente faz 20% direto lá fora e o que a gente passa, e normalmente a gente faz via BDRs. Hoje, a gente tem mais ou menos 70% no exterior nesse fundo. E o que limita quanto a gente tem lá fora e aqui é micro, tá? A gente não está tentando fazer timing entre Brasil e Estados Unidos. Não é uma tentativa de, eu acho que o Ibovespa está barato, eu acho que a S&P está barato. Eu estou olhando para Google, estou olhando para Facebook, eu estou olhando para aqui, sei lá, a Pivida que eu mostrei, estou olhando para Mercado Livre, cara, quais são as empresas que estão nos melhores momentos, melhores preços. E aí, no final, a gente fala, caramba, tenho 70% no exterior. Então, obviamente, depois você faz um double check para ver se está fazendo sentido, né? O cenário macro ele é mais um cenário de estresse, dado o ambiente macro que a gente está vivendo, está fazendo sentido isso? Mas o norte é totalmente micro. Certo. E, bom, hoje 70% lá fora, mas isso não tem uma regra, poderia ser o contrário. Poderia. A qualquer momento isso pode mudar, depende de preço e empresas que a gente encontra. Mas, na média, vocês têm mais ou menos... Tem sido mais lá fora. Tem sido, assim, eu vou dizer que nos últimos 2, 3 anos a gente tem tido bem mais lá fora. Até assim, se você parar para pensar também o número de empresas que existem lá fora disponíveis, né, já te dá uma dica que é mais fácil você encontrar alguma coisa lá fora para fazer. E é um mercado menos cheio, né? Assim, se você pensar que a gente tem aqui 40 nomes bons e 700 gestores, e vocês falam com gestor, né? Todo mundo hoje em dia é velho investor, né? Todo mundo quer boa empresa bem gerida. E aí é difícil, né? Você comprar barato aqui, né? Quando o negócio fica... todo mundo sai correndo, você nem vê de onde veio, né? E assim, eu sempre soube que vocês tinham bastante nessa veia de investir no exterior, mas eu sempre tive a dúvida em relação se tinha o hedge cambial ou não. Então, você respondeu aí também que tem, então, esse hedge cambial. Então, todo o resultado não tem nada a ver com câmbio, né? Sim, eu vou só fazer um asterisco aqui. Assim, o objetivo do fundo é gerar retornos em reais, tá? Então, a gente normalmente faz o hedge cambial de volta. A gente se permite, em momentos de estresse, soltar um pouco essa exposição cambial. A gente não costuma soltar 70% do portfólio de exposição cambial. Hoje tem mais ou menos em torno de 15% de exposição cambial, tá? No fundo. Então, dos 70%, a gente está neutralizando 55% da carteira e está deixando 15% exposto. Isso é muito uma visão da gestão, não de se o dólar está errado, se o dólar deveria ser quanto, mas mais um hedge para a carteira e uma visão de, olha, o cenário está estressado, aqui está esquisito para caramba, vou ter 15% do meu patrimônio dolarizado. Tá? Então, participações e IP Value Hedge funcionam assim. Então, o grande suco do retorno são as ações, mas pode ter uma pitada ali que ajuda a segurar, ou até às vezes ajuda no resultado de dólar. Tá? Mas não é o ganha-pão. O Atlas, ele já fica o tempo inteiro exposto. No Atlas, a gente não emite nenhuma opinião. Vai para o dólar sempre. Certo. Eu, na verdade, desconfiava do contrário, né? Como vocês tinham muita exposição no exterior, BDR, enfim, vocês tinham bastante exposição cambial. E, na minha cabeça, isso justificava o fato de vocês terem menos volatilidade, né? Se não é isso, por que a volatilidade de vocês é bem menor do que o do Bovespa e dos fundos, né, de ações tradicionais? Eu acho que tem alguns motivos, tá? Eu acho que a natureza de empresas que a gente gosta, tá? Em geral, se você olhar aqui o meu portfólio de ações, algumas empresas que eu te mostrei, a gente gosta muito de empresas já sedimentadas, tá? Empresas sólidas. A gente gosta pouco do jogo vou tentar descobrir quem é a próxima Magazine Luiza e ou ela quebra ou ela dobra. Isso por si só, a natureza das empresas que a gente escolhe já diminui muito a volatilidade. A outra coisa, claro, o fato de a gente ter Brasil e exterior também diminui, porque
aqui a gente está o tempo inteiro sujeito a ruídos de governo, né? Então acontece muito aqui, o mercado cai e lá fora não cai, porque o mundo está cagando para o Brasil, né? Em bom português. A volatilidade da Bolsa brasileira é maior do que da Bolsa americana, né? Naturalmente. Então acontece muito também de, às vezes, você ter eventos localizados, como sei lá, greve dos caminhoneiros. Não aconteceu nada com o nosso fundo. E o mercado aconteceu o que aconteceu. Quando você tem um evento global, que tudo se correlaciona, tipo Covid, é inevitável. A gente vai junto com o mercado na volta. Mas em situações normais, são mercados diferentes, né? Então é muito mais por essas características do que pelo dólar, tá? Legal, interessante. E dentro da carteira de ações Brasil, vocês costumam ter uma média de quantos papéis, mais ou menos, e a internacional também? Hoje, o IP Participações, a gente está em torno de umas 17 posições. Deixa eu ver aqui. A gente está em torno de umas 17 posições. A gente deve ter umas 5 empresas brasileiras e umas 12 empresas lá fora. Aqui pelo universo de empresas que vocês acompanham lá fora e pela quantidade de empresas que existem lá, é uma quantidade relativamente até pequena, né? A gente gosta de concentrar um pouco, assim, o portfólio ele é razoavelmente concentrado. As minhas top 5 posições tem 40% aqui do meu portfólio. Não, calma aí, esse é o velho hedge. O IP Participações, você tá vendo essa minha tela que eu estou mexendo agora aqui? Não, né? Tá? Vendo essa tela então com as ações da carteira. Mas com a... Google, Netflix, Facebook, da apresentação. Não, da apresentação, tá? Não, porque entrei em outro lugar aqui. Que você então não está compartilhando. As top 5 posições devem ter uns 50% a 60% do fundo. Engraçado, não está entrando no sistema agora. Mas é isso, as top 5 tem bastante. Legal. Agora, outra dúvida e curiosidade, né? Você começou contando a história lá da IP e mostrou que vocês foram bem ativistas lá no passado, com os investimentos nas empresas de vocês e tudo mais. Esse perfil, imagino que tenha mudado, né? Hoje, eu acho que, até pelo perfil de empresas que vocês investem, hoje vocês já não fazem esse papel mais ativista dentro das empresas, né? A gente era mais por necessidade do que por vontade. A gente prefere, é muito desgastante ser ativista, né? Assim, é uma energia da equipe muito grande. Porque é isso, você tem um assento no conselho, você tem obrigações ali, você está o tempo inteiro na agenda ali, tomando conta junto com a empresa da agenda da empresa. Se é necessário, a gente sabe fazer, mas a gente prefere empresas que rodem sozinha, né? Assim, resolve sozinho o problema, não precisa de mim. Então, no início, era muito mais por uma necessidade do que por uma vontade. Mas a gente aprendeu a fazer. Antes vocês olhavam lá fora, olhavam os benchmarks, trazia boas práticas para as empresas daqui. Hoje vocês investem já direto. Já investem no futuro, né? Não precisa mais trazer o futuro. Tipo isso. É tipo isso. Tá certo. Bom, e o hedge, né? Vocês fazem... basicamente a carteira de ações com proteções, fazem long and short. O que vocês fazem? O que diferencia? Ele tem bastante empresas naturalmente parecidas com IP Participações, porque é uma equipe só dentro da IP, então os nomes são muito comuns, as duas carteiras. A gente faz algumas posições vendidas, mas sim, cada vez menos posições vendidas em single names. A gente aprendeu o quanto algumas narrativas criam determinados fãs que podem te tirar do jogo, tipo GameStop. Você pega uns exemplos desses, assim, que de repente você vê sua posição 1% short virando 2, 3, e você faz o quê? Aumenta? Então, assim, a gente tem cada vez mais respeitado o short e ficado mais distante de shorts de single names. A gente hoje em dia tem, vou dizer que vai ter umas 3 empresas shorts, mas assim, menos de 1%. Tá? E a gente tem usado muito mais proteções via índices. Então, a gente tem um put spread em Nasdaq, um put spread em S&P, às vezes alguma coisa short em Bovespa. A gente tem feito essa parte de proteção mais via índices.
Eventualmente pintam ouro na carteira também, pode ter, já teve no passado ouro. Às vezes você aumenta um pouquinho mais a exposição cambial, então essas proteções têm vindo mais via outras fontes que não o short em single names. Legal. Pode falar, Nath. São essas proteções que fazem com que o fundo seja só para investidor qualificado, diferente do outro fundo do IPG, ou tem algum outro motivo? Na verdade, assim, historicamente ele era para investidor qualificado, porque ele era um FIA que cobrava sob CDI, então a legislação não permitia. E quando a gente transformou ele agora recentemente, até para facilitar a comunicação para o cliente, diferenciar ele do IP Participações, a gente transformou ele num FIM, mas com a terminação IE. E aí essa terminação IE que me atrapalha aí para o público em geral. E ele tem tributação de renda variável, então? Tem tributação de renda variável. Se nada mudar na reforma tributária, ele segue assim, né? Mas... E agora, assim, outra curiosidade, né? A casa é super antiga, né? Você falou, a primeira gestora independente, desde lá da década de 80, e os fundadores ainda estão na casa. Como foi essa mudança do quadro ao longo do tempo? Permanece o mesmo? Como que foi isso? Um dos sócios, não tem aqui o quadro, né? Um dos sócios fundadores está na IP desde o início da IP, que é o Cristiano Fonseca, e a equipe de gestão está na sua segunda geração. Tá? O outro cofundador saiu da IP já há um tempinho atrás e mora fora hoje, toca praticamente o dinheiro dele, mais algumas outras pessoas, mas ele não está mais na IP, o segundo sócio fundador. Mas essa equipe de gestão que está na IP, os três principais cogestores, o Pedro Andrade está desde 2002 na IP, então está há 19 anos, o Bruno Barreto está há 17 anos, e o Gabriel Raoni está há 11 anos. Então, os três principais gestores já estão há muitos anos na IP. Já estão há mais tempo juntos do que o tempo de vida de muitas gestoras por aí. Sem dúvida. os novinhos. Legal. E outra dúvida, né? Vocês olham bastante as empresas lá fora, tudo, mas vocês fazem isso tudo daqui do Brasil, ou vocês acabam tendo também um escritório lá fora, analistas lá fora, acompanhando isso? Como vocês fazem esse acompanhamento? A gente faz tudo daqui. Na verdade, assim, a maior dificuldade nem é conseguir informação, né? Gerir essas informações. Porque, assim, hoje em dia, você pensa assim, no Google, no Facebook, na Netflix, várias das empresas que eu mostrei na tela, tem muita informação disponível, muita. Tem blogs especializados em Apple, tem blogs especializados em Facebook. Então, assim, a gente tem pleno acesso a tudo que a gente precisa lá fora. E não são empresas cujo management é acessível também. Então, sei lá, quem tem contato com o Tim Cook da Apple, né? Mas não só isso, a gente nem gosta tanto, a gente nem acha que o mais útil é o contato com o management. A gente gosta muito mais do contato com outros, com ex-funcionários, isso a gente consegue fazer, e com concorrentes, né? Então, a gente, por exemplo, tem uma pessoa na equipe de investimentos que ela é responsável por fazer esse contato dos gestores e dos analistas com pessoas-chave. Então, sei lá, a gente está estudando Google e Facebook, tem toda uma questão regulatória em torno desses dois nomes, né? O governo está o tempo inteiro tentando como matar ou como atrapalhar esses caras. E o nosso trabalho é conversar com o máximo de pessoas possíveis para tentar entender o quão factível é isso. Então, a gente contratou um professor lá fora especializado nesse tema para ajudar a gente a entender. A gente tem consultorias com juristas para estudar casos pretéritos de legislação de antitrust. Então, assim, a gente faz muita conversa com pessoas lá fora. Normalmente, essas conversas são via Skype, ou via Zoom, ou via, enfim, seja qual for o aplicativo. E a gente, agora, pandemia não, mas a gente sempre foi muito também para fora, participa de muita conferência lá fora, viaja. Vai ter um sócio lá da EP que fala que ele visitou a Amazon, né, um tempo atrás. O cara não me adiantou em nada para o case conhecer a Amazon, tipo, de perto. Nada, é maneiro, claro que é muito legal. Mas, assim, para o meu estudo, não resolveu nada. Então, assim, o estudo, no final das contas, é muito mais um estudo de repórter investigativo
né, e você vai ali por fora, pegando pessoas que já saíram da empresa, porque o objetivo, no final de contas, é entender a cultura daquela empresa, né? Claro, e esses caras, sei lá, você vai pegar, sei lá, o Tim Cook, tem, sei lá, 1000 vídeos desse cara na internet. Você consegue pegar a cultura do management via milhões de coisas que tem disponíveis na internet, né? O que é diferente um pouco do Brasil, se você pensar, sei lá, uma empresa que a gente investe aqui, Ômega Geração. Pô, não deve ter nenhuma entrevista, talvez, desse cara no YouTube, ou talvez do CEO, ou talvez uma. Então, aqui, acho que essa proximidade é mais importante, né? E a gente sempre usa uma expressão que proximidade é diferente de profundidade, né? O fato de você estar muito próximo não quer dizer que você conhece muito bem. E o nosso objetivo é ter profundidade, não necessariamente proximidade. Então, assim, é um trabalho de repórter investigativo e que a gente está, assim, não poupa ferramentas para conseguir todas as informações que a gente precisa para os cases. Legal. Bom, acho que eu tirei todas as minhas dúvidas aqui. Tem alguma dúvida, Nath? Não, acho que tirei todas também. Bom, Carolina, não sei se você tem algo mais aí a nos contar, a nos dizer sobre IP. Não, acho que é só se vocês acompanharem ou usarem redes sociais, a gente tem sido bastante ativo. O nosso Twitter e no Instagram, @IPCapitalPart. É uma forma bem legal de acompanhar a forma como a gente pensa em investimentos. A gente posta bastante sobre filosofia de investimento, sobre vídeos interessantes que a gente esbarra, cases que a gente esbarra, enfim. Eu acho que é uma forma bem legal ali de se aproximar um pouco. O Twitter é feito pelos gestores, então acho que é uma forma ali de estar próximo ali do que a gestão está pensando. Uhum. Bacana. Ok, então, gostaria de agradecer, então, Imagina. o seu bate-papo. Acho que foi muito bom para a gente, acho que foi bem esclarecedor para conhecer um pouco mais da casa. Não, prazer. Fico à disposição aí se tiverem mais dúvidas. Tá joia. Obrigado. Nada, imagina. Nada. Até Tchau, mais. tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.